Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre motivo de grande alegria que temos quando nós temos a oportunidade de ministrar a preciosa palavra do Senhor. E tenho mais absoluta certeza que o Deus se faz presente no teu lar, no teu carro, no teu escritório, aonde você estiver acompanhando os nossos cultos online. E é por isso que o teu comentário para nós é importantíssimo, também o compartilhamento que você faz também para nós é importantíssimo, mas também para você, porque você vai se tornar um missionário virtual e vai ser um instrumento na mão de Deus para levar esta mensagem, quem sabe a muitos países, e almas se renderão aos pés do Senhor através do teu compartilhamento, do teu comentário e da ministração da preciosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu desejo que o Senhor colocou no meu coração nesse dia, para poder transmitir a passagem aqui, que é muito lida, muito comentada, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração para transmitir aos vossos corações nesse instante. Encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 17. Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17, que nos diz assim o texto sagrado. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-o o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que a levavam paravam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Se eu tivesse que dar um tema para esta mensagem, e é o que eu quero dar e comentar, além do texto, falar sobre o tema, eu dizia o seguinte: quando a tristeza da morte nos rouba a beleza da vida. Quando nós olhamos esta passagem, o evangelista Lucas, que é o evangelista que tem um cuidado de colocar todo o seu escrito de forma cronológica, ele havia deixado Cafarnaum, que ficava mais ou menos 30 quilômetros da cidade, do vilarejo de Naim. E em Cafarnaum ele tinha realizado um grande milagre, quando aquele centurião com o seu servo enfermo, e aquele centurião diz assim: Senhor, dize uma só palavra, e meu criado sarará. E a fé daquele centurião, sem dúvida, que moveu não somente o coração de Jesus Cristo, mas de toda aquela multidão que acompanhava Jesus, e Jesus pôde dizer: nunca vi em Israel homem com tamanha fé. Pode ir, que vocês vão achá-lo, o enfermo, curado. E isso de fato aconteceu. Após isso, Jesus parte em direção a Galileia e chega justamente próximo à porta desse vilarejo chamada Naim. Esse vilarejo era um vilarejo pequeno, como muitos dos vilarejos na cidade de Israel, dependendo da sua agricultura. E por que a importância dessa passagem? Nós sabemos que a sociedade israelita na época era uma sociedade totalmente patriarcal. E sendo uma sociedade patriarcal, o homem tinha o seu papel importante dentro dessa cidade. É chamada até o androcêntrico, né? Ou seja, o homem tomava posição de tudo. Era o centro daquela sociedade, tudo determinado pelo homem. Então nós podemos perceber que a situação daquela viúva era uma situação crítica. Era uma situação que nós poderíamos dizer até desesperadora. Não é como hoje, por exemplo, que muitas viúvas têm pensão, têm dinheiro deixado pelos seus maridos, entre outras circunstâncias. Não é o que acontecia naquela época. Essas viúvas, elas ficaram praticamente desamparadas. E aquela viúva já havia perdido, sem dúvida, sendo viúva, havia perdido o seu marido, e agora estava levando o seu filho para ser sepultado. E eu vejo interessante quando a multidão que seguia Jesus, que sem dúvida a Bíblia diz que eram os seus apóstolos, seus discípulos, um grande número de discípulos também, e a grande multidão que sempre seguia o Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E a Bíblia diz que essas duas multidões, elas acabam se encontrando. Quando nós olhamos para aquela multidão que estava junto com aquela mulher, era uma multidão que estava acompanhando o enterro, o culto fúnebre, tendo esperança do quê? Praticamente nada. Qual a esperança que poderia ter? Enterrar aquele jovem, retornar para as suas casas e quem sabe, para muitos a vida continuaria de forma normal. Mas para aquela viúva não continuaria mais sendo uma vida normal. E por quê? Como o papel do homem na sociedade, como eu disse aqui, era muito importante, esta viúva, ela iria ficar sem o amparo. Por que sem o amparo? Porque certamente, primeiramente, ela dependia do seu marido quando estava vivo para suprir as necessidades da casa. E agora, a necessidade da casa, ela estava depositada em quem? Justamente com o seu filho. Olha que situação. Quem sabe você que está numa situação dessa, sentindo desamparado, sentindo que a sua vida também é uma tristeza por um ente querido que até já passou para a eternidade, e às vezes você dependia dele para o seu sustento, dependia dele para todas as coisas, e agora com tristeza no coração começa a perguntar, como que vai ser a minha vida daqui para frente? Como vai ser a minha situação daqui para frente? Aquela viúva carregando seus sonhos, seus projetos e dizendo, quem sabe, a minha vida não vai ser mais a mesma. Sem amparo, sem cuidado, não vou ter mais uma geração, porque justamente os filhos dariam o nome para gerações. Para aquela mulher, ela estaria levando tudo isso à sepultura. E quantas pessoas que também hoje em dia, em pleno século XX, e que pode ser o teu caso, que você está me ouvindo nesse instante, de ser uma situação como essa, e você poder estar passando a sua mente dizendo, é verdade, juntamente naquele dia foram os meus projetos, os meus sonhos, as minhas realizações, parece que foi sepultada naquele dia também. E isso traz para a pessoa angústia, ansiedade, depressão. Se não tomar cuidado, acaba destruindo fisicamente a sua própria vida, porque você fica preso a um passado e não desvincula desse passado. O que eu quero dizer para você, mesmo na tristeza da morte, Jesus transforma a beleza da vida. E por que eu digo isso? Para que você saiba, a palavra Naim, a cidade de Naim, a etimologia da palavra Naim significa formosura, beleza. Parece que é um contraste, um paradoxo com a situação que aquela viúva estava vivendo naquele momento. Como sentir beleza na vida? Como sentir beleza em tudo? Se eu estou levando meu filho para ser sepultado, aquele que eu tinha esperança, que já não tenho mais, como que pode essa cidade levar o nome de Naim, se a minha vida está agora sendo abalada com tristeza? Não há condições. Ninguém pode mudar esse quadro. Eu acho interessante quando eu ouço de algumas pessoas dizendo, pastor, ninguém pode mudar a minha situação. É verdade que às vezes nós, como amigo, como familiar, muitas vezes não temos condições, muitas vezes até quem sabe monetária, financeiramente ou politicamente, ou até amigavelmente de resolver o seu problema. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, é isso que eu quero mostrar para você, o que houve na vida daquela mulher, daquela viúva naquele instante, que mudou totalmente o seu quadro quando ela teve um encontro com Cristo Jesus. E quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós sabemos quem é Jesus, e eu digo não é só saber quem é Jesus, mas conhecer Jesus Cristo. E por que eu digo conhecer Jesus Cristo? Porque saber, por exemplo, você que está me vendo aí nesse instante transmitindo a mensagem, você pode até saber quem eu sou. Mas será que verdadeiramente você me conhece? Não sei. Eu diria a tal ponto que você pode conhecer alguns detalhes. Eu acho interessante isso, que eu digo sempre para as pessoas, melhor do que qualquer pessoa, quem me conhece é justamente a minha esposa. E por que, pastor? Porque a minha esposa passa comigo praticamente quase 24 horas por dia. Quem mais me conhece, além da minha esposa, quem é? Sou eu. Porque eu me conheço muito mais do que a minha própria esposa me conhece. Porque a minha esposa não sabe o que eu estou pensando, que eu tenho vontade, que eu quero muitas vezes. Mas quem me conhece melhor, e muito mais do que eu, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse nós não conseguimos esconder de ninguém. E quando nós conhecemos uma pessoa, para conhecer precisa ter intimidade, estar junto, participar da sua vida 24 horas por dia. E eu deixo uma pergunta, você conhece Jesus?
Porque para conhecer Jesus, precisa estar com Ele 24 horas por dia. E por que eu digo isso? Porque quando nós conhecemos Jesus, nós sabemos do que Ele é capaz de fazer, do que Jesus é capaz de realizar. Para Ele não existe o impossível, para Ele não existe causas difíceis. Mesmo que você esteja dizendo, é impossível, pode ser para mim, pode ser para o seu ente, pode ser para o seu cônjuge, para os seus filhos, para você mesmo. Mas para Jesus, Ele não conhece essa palavra impossível. Ele diz apenas uma coisa: se você crer, eu posso realizar. Quando nós olhamos essa viúva, a primeira palavra que o Senhor Jesus diz para ela é a seguinte: não chores. Se nós fôssemos olhar para o lado humano, poxa, como que Jesus poderia dizer para aquela mulher não chores? E como que aquela mulher poderia parar de chorar numa situação daquela? O seu próprio filho. Quando Jesus disse essa palavra, eu vou parafrasear dizendo assim: não chore, porque aquele que ressuscita a vida, aquele que tem a especialidade de realizar o impossível, está diante de você. Para mim, naquele instante, eu também acredito que aquela mulher parou de chorar e fixou os olhos em Cristo Jesus. Para mim, aquela mulher pôde olhar para Jesus e dizer o seguinte, quem sabe na sua mente: só o Senhor pode resolver o meu problema. E o meu problema não é só a morte do meu filho. O meu problema, além da morte do meu filho, é como vai ser daqui para frente. Porque nós temos uma preocupação com o dia de amanhã. Nós temos uma preocupação, muitas vezes chegando ao extremo: o que vou vestir, o que vou comer, como que vai ser feito. Sem dúvida que existe uma preocupação natural com as coisas. É o que a Bíblia diz, né? Em Mateus capítulo 6, se você lê ali todinho, você vai ver isso. E uma das causas piores da sociedade hoje em dia é essa ansiedade. Mas aquela mulher, quem sabe, como diz no seu pensamento, ela não estava só pensando sobre a morte do seu filho, mas sobre a sua vida. Mas ela poderia olhar para Cristo e dizer: aqui está toda a solução do meu problema. Então quando Jesus disse para ela, não chores, para mim eu tenho certeza que aquela mulher parou de chorar. E olha só, a Bíblia nos diz que Jesus tocou o esquife. É bem lógico, não é um caixão como o nosso na atualidade, na nossa cultura aqui totalmente fechado, né? Mas era como se fosse uma cama plana e o defunto era colocado ali todo enrolado. Mas Jesus não toca no menino, Jesus toca no esquife. E eu achei interessante sobre essa situação. Por que Jesus não tocou no menino? Por que Jesus toca no esquife? Quando Jesus toca no esquife, Ele quer dizer, não é só a vida do menino, mas eu estou tocando na casa, eu estou tocando na família, eu estou tocando no seu futuro, eu estou tocando na sua geração, eu estou tocando na sua necessidade, para que tudo isso possa ser transformado, renovado, restaurado, porque a minha preocupação não é só a vida do menino, mas também é para com a viúva. Porque quando Jesus mostra essa compaixão, a Bíblia diz que a compaixão de Cristo é mostrada por causa daquela mãe, por causa daquela viúva que estava chorando naquele momento. E essa compaixão de Cristo é o que demonstrou para aquela viúva, dizendo, não chores, porque eu vou resolver o teu problema. E eu quero crer nesse instante, que o nosso Deus está tendo compaixão de vidas nesse momento. E eu tenho certeza que você que está recebendo essa palavra e que o Espírito Santo está adentrando no teu coração e fazendo com que essa palavra produza efeito para a glória do Senhor, está dizendo para você, o teu dia chegou. Porque Deus está demonstrando compaixão com você e também vai mudar toda a sua situação. Por quê? Porque Jesus está diante de você, diante da tua casa, diante da tua família. É por isso que Jesus não toca no menino, ele toca no esquife dizendo, vou mudar a tua casa, a tua vida a partir desse instante. E quando a Bíblia chega a dizer para nós que o menino se assenta. Eu achei interessante quando ele diz assim no verso 15, o defunto assentou-se e começou a falar. Olha só como que Jesus trabalha e como é o comportamento daquele menino. Sem dúvida, deitado, por isso estava morto. Mas a primeira reação daquele menino é se assentar. Todas as coisas, quando Deus realiza um milagre, vai os nossos passos e as coisas vão acontecendo devagar. Aquele jovem se assentou, começou a falar e depois foi entregue à sua mãe. Esses passos também nos mostram a importância. A importância do que? Quando Jesus realiza um milagre, quando Jesus restaura a vida daquele jovem, ressuscitando e mostrando para aquela mãe, quem sabe aflita,
chorando a perca de tudo, quando aquele menino se assenta, eu tenho absoluta certeza que a alegria que pairou no coração daquela mãe, dizendo: o meu filho, ele ressuscitou. O meu amparo vou ter novamente, a minha geração vou ter novamente, a minha vida foi restaurada novamente. Mas por quem? Por causa de Cristo Jesus. Nós não sabemos as palavras que aquele jovem falou naquele instante. Não sei se foi: mãe, eu estou vivo, ou se foi para o Senhor: eu te agradeço por ter restaurado a minha vida. Mas certamente as palavras daquele jovem foi, quem sabe, de um agradecimento, de uma alegria tão grande, mostrando o quê? Que ele recebeu um milagre da parte de Deus. E o que Jesus faz? Entrega este jovem à sua mãe. E é interessante que quando Jesus realiza isso, entregando aquele jovem para sua mãe, estava dizendo para aquela viúva: a minha compaixão foi por tua vida, foi por tua situação, pelo teu momento, o teu choro, a tua angústia trouxe compaixão em mim. Então eu entrego aquilo que estava causando essa angústia nas tuas mãos novamente. Olha o que Jesus fez. Entregou o filho que estava morto, ressuscitou e entregou vivo para sua mãe. Como eu disse no começo do tema, né? Quando a tristeza da morte vem trazer para nós a perca da beleza da vida. A vida é algo maravilhoso. A vida é algo tremendo que Deus nos deu. E quem sabe você ainda não parou para analisar a vida que Deus deu para você. E por que eu digo isso? Você já reparou, quem sabe, na beleza do canto de um pássaro? Você já parou para pensar, quem sabe, na beleza das árvores, na beleza das montanhas? Algum dia você já parou para realizar isso? Você já parou para pensar na beleza do ar que você respira, na situação que nós estamos vivendo hoje em dia? Você parou para perceber isso? O problema maior que às vezes no nosso dia a dia que nós passamos, no momento que nós estamos vivendo, e às vezes as situações que nós atravessamos, nós deixamos de ver a beleza da vida que Deus nos dá. E nos enterramos também na tristeza e na angústia da morte. Pastor, literal? Não, eu não quero falar nesse sentido literal. Muitas vezes você morre para uma vida no seu sentido que você não quer saber mais. Você chega a dizer assim: vou me trancar, vou parar por aqui, porque não há condições de viver uma situação dessa. Você acaba verdadeiramente morrendo emocionalmente, morrendo psicologicamente, morrendo espiritualmente. Mas eu quero trazer para você aqui hoje, o mesmo Jesus que entregou aquele filho para sua mãe naquele instante, ele pode entregar para você também aquilo que você pensa que perdeu, mas a tua resposta está quando você tem um encontro com Cristo Jesus. A tua solução está quando você verdadeiramente conhece Jesus Cristo. É por isso que quando entregou a sua mãe, a Bíblia diz que de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus. Quando Jesus realiza esse milagre e entrega para a mãe, todas aquelas pessoas que estavam ali viram o poder de Deus, a compaixão de Jesus, a situação daquela mulher. Quando Jesus restaura isso, houve neles um temor. O que eu mais vejo numa sociedade hoje em dia, em muitas vidas e famílias, é quando elas perdem o temor a Deus. E temor, não estou falando aqui de medo, não, porque Deus não quer ninguém que vá a Ele por medo. Quando nós falamos de temor, nós falamos de reverência. É quando nós dizemos: Ele é soberano, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que merece toda a honra, toda a glória, é Ele que merece a minha vida inteiramente. Por quê? É Ele que é o maior. Então, quando o povo viu isso, percebeu nele o quê? Um grande profeta se levantou entre nós. E por que o povo diz isso? Lembrando, quem sabe, certamente de Elias, quando também por Deus realizou esses milagres. E o que eu quero dizer para você: Jesus não é somente o profeta, é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para transformar a sua vida. E não somente transformar a sua vida, mas perdoar os seus pecados, para que você tenha um direito de uma vida eterna. Mas Jesus é tão maravilhoso, que quando nós abraçamos a Cristo Jesus, ou retornamos para os braços do Senhor, não é só o nosso nome que é escrito no livro da vida. Não é só aquele momento que nós temos o direito de uma morada eterna no céu. Mas é a bênção do Senhor que recai sobre nós dia após dia. Pode ter certeza que você que está acompanhando esse culto online, que possivelmente você esteja sentado no seu sofá ou na sua cadeira confortável, e você esteja perguntando: o que eu fui abençoado hoje? Pode ter certeza, nesse dia, parte da manhã, da tarde ou à noite,
Deus já tem derramado sobre você uma bênção especial. E eu digo sempre, a maior bênção é poder levantar, abrir os olhos, respirar e nós dizermos: sou grato a Deus por mais um presente de Deus. É mais um dia que eu tenho para glorificar, exaltar o nome do Senhor e ver e contemplar as maravilhas que o Senhor tem para realizar na minha vida nesse dia. Então o que eu quero dizer para você: tira essa tristeza de morte, tira essa angústia do teu coração, porque a beleza da vida só quem tem é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando você perceber isso e conhecer Jesus Cristo, andar com Ele 24 horas por dia, e você saber do que Jesus é capaz de realizar na tua vida e na tua família, na tua casa, você vai poder chegar e dizer: sou grato porque eu conheço Jesus. E o que é isso? Isso é glorificar a Deus. É saber que tudo que você tem, que você possui, que você é, tudo aquilo que você tem no seu dia a dia, tudo é para a glória do nome do Senhor. Aquela mulher teve a sua vida restaurada. E eu tenho absoluta certeza, ainda que a Bíblia não fala mais nada para nós a respeito daquela viúva e a respeito daquele jovem, mas certamente eles puderam ser gratos a sua vida toda pelo milagre que Deus realizou na tua família. Quantos milagres Deus já realizou na tua vida? Quantos milagres Deus já realizou na tua casa? 1, 2, 3, 4? Possivelmente vou dizer para vocês, são centenas. Quem sabe são até milhares, porque cada segundo é bênção de Deus na nossa vida. Mas quantas vezes você tem glorificado a Deus? Quantas vezes você tem adorado a Deus? Quantas vezes você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem dado sobre a tua vida? Eu achei até interessante quando numa das pregações do nosso pastor presidente, ele chegou a dizer que era grato até pela água quente que ele estava tomando banho naquele instante. E até estava sendo grato a Deus por ele poder tomar banho sozinho. E eu achei isso interessante porque é gratidão a Deus em cada gesto, em cada oportunidade que o Senhor nos concede. Isso demonstra gratidão. E o que eu quero dizer para você: seja grato um pouco mais ao Senhor. Quem sabe essa angústia que está trazendo ao teu coração, quem sabe essa tristeza de morte, é um pouquinho de falta de gratidão. Você ainda está vivo, você ainda está com saúde, então mostre gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós demonstramos a nossa gratidão ao nosso Deus, aí Deus derrama das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Assim como aconteceu com aquela mulher, pode ter certeza que o milagre ainda pode acontecer. Se você acordasse amanhã com o que você agradeceu hoje, como que você acordaria? Se hoje você estivesse passando dificuldade, você disse para mim: pastor, mas eu não tenho nada para agradecer a Deus, estou passando por luta, tribulação, adversidade, enfermidade na minha casa, vou agradecer a Deus por quê? Eu vou te dar um conselho: nós temos que ser gratos mesmo antes do milagre acontecer, porque quando nós somos gratos a Deus, já dá um indício para Deus, a nossa fé continua sendo nele. Quando nós mostramos gratidão, mesmo ainda não tendo sido contemplado o milagre e a bênção, nós dizemos: eu confio que Ele vai realizar. Então por isso eu estou agradecendo a Ele de forma antecipada. Quem sabe não é isso que está atrapalhando a sua bênção chegar para a tua vida? Quem sabe não é esse momento que você possa dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu te agradeço por esse dia, apesar das dificuldades, mas eu creio que eu vou acordar amanhã, e amanhã a bênção vai chegar na minha casa, na minha vida, tudo vai mudar. Como para aquela mulher mudou o quê? De forma repentina. Aquela mulher só tinha uma visão: sepultar o filho. Ela não estava imaginando sequer na sua mente que o seu filho estaria com ela naquele mesmo dia, retornando para a sua casa. Quem sabe hoje é o dia que você está pensando que vai ser como um dia qualquer na tua vida, como um dia normal na tua vida. Mas Deus pode estar realizando um milagre agora na tua casa, na tua vida, neste instante. E você vai poder chegar e dizer: que bênção! Eu nem esperava esta bênção, esse milagre, mas chegou hoje na minha casa. Às vezes nós dizemos assim: pastor, a Bíblia diz que devemos agradecer a tudo, em tudo dai graça a Deus. Eu até me lembro quando o obreiro perguntou: pastor, mas até nós devemos dar graça a Deus até pela luta, até pelos momentos difíceis? Eu falei: se a Bíblia diz em tudo, são nos momentos das adversidades, das lutas, que nós podemos ter experiência com Deus. Olha o povo de Israel no deserto, quanta experiência tiveram com Deus lá no deserto, com as suas dificuldades de fome, de sede. Essa viúva, olha a luta que ela estava enfrentando,
mas ela pode ter uma experiência com Deus e receber o milagre e dizer: foi na perda do meu filho que eu vi o agir de Deus na minha vida, e Deus realizou isso. Então, se esse momento na tua vida é de dificuldade, deixa eu te dar um conselho. Diga: Senhor, esse momento pode ser de aprendizado na minha vida. E eu digo isso porque eu passei por uma situação dessa, quando estava passando por um momento difícil no meu lar, e vendo todas as perspectivas, porque você acaba fazendo o autoexame, foi o que eu fiz. E nas minhas orações de madrugada eu falei: Senhor, sei que sou falho, sou imperfeito, mas Senhor, me ensina o que eu tenho que aprender diante desse momento de dificuldade. Eu sei que o Senhor quer me ensinar alguma coisa, então que eu possa aprender com esse momento. E Deus foi tão maravilhoso que o Senhor me ensinou, resolveu o meu problema, e eu pude chegar e dizer: toda a honra e toda a glória seja dada a esse Deus, porque o Senhor está me observando e está me olhando. E é da mesma forma hoje. Aconteceu com a viúva, você pode até chegar e dizer: ah, pastor, mas foi naqueles dias, foi lá no passado. E eu te digo uma coisa: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se for preciso, Ele ressuscita mortos. Se for preciso, Ele ressuscita sonhos. Se for preciso, ressuscita projetos. Se for possível, Ele ressuscita amparo. Por quê? Tudo está nas mãos dEle. Assim como aquela viúva recebeu, o povo glorificou a Deus, e depois o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Oxalá que seja o dia, a noite, amanhã ou à tarde, para Deus visitar a sua vida e visitar o seu lar nesse instante. Que esta palavra possa achar guarida no teu coração. E achando guarida no teu coração, o Espírito Santo fará com que essa palavra produza efeito para a glória do nome de Jesus. Você desejar aceitar a Jesus como Salvador, deixe o seu comentário aí para que nós possamos saber: pastor, eu quero aceitar esse Jesus que ressuscitou esse filho, que Ele possa também ressuscitar a minha vida, pastor, porque eu estou sentindo como morto. E é verdade, sem Cristo é como uma pessoa morta, mas em Cristo nós temos vida e vida eterna. Deixe seu comentário, nós vamos estar orando por você. Pastor, eu quero retornar para Jesus agora, nesse instante. Deixe seu comentário: pastor, eu quero retornar para Jesus. Nós vamos estar orando por você. Pastor, eu estou me sentindo dessa forma. Parece que a morte pairou sobre a minha família, sobre a minha casa. Eu preciso que a beleza da vida venha novamente. Tenha certeza, deixe o seu comentário, vamos estar orando por você e crendo. Mas eu vou dizer uma coisa: recebendo o milagre de Deus, também deixe seu comentário: pastor, recebi uma bênção, milagre de Deus, que também para nós é muito importante. Por quê? Através do seu testemunho, almas possam render aos pés do Senhor e o nome do Senhor seja glorificado. Lembre sempre, nós colocarmos nossos sonhos e projetos, mesmo que para você pareça que esteja morto, o nosso Deus ressuscita. Que Deus abençoe a tua vida, e eu quero orar por você nesse instante e por tua família. Amém? Querido e eterno Deus, te louvo, Senhor, e te engrandeço e te exalto. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por esse dia, por esse momento especial, de poder, Senhor, transmitir a tua poderosa palavra. E o meu desejo, Senhor, que a glória e a honra seja exclusivamente para ti. Como o Senhor agir nessas vidas, nessa família, a glória seja exclusiva para ti, porque só tu és o merecedor. Senhor, entre em vidas nesse instante. Pessoas, Senhor, que estão na tristeza, Senhor meu Deus, que o Senhor possa trazer essa beleza da alegria, essa beleza da vida, restaurando o sonho, restaurando o projeto, restaurando vidas, mesmo que às vezes estejam abaladas, Senhor, por enfermidades, por problemas cotidianos, mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode entrar com providência nesse instante. Senhor, então restaura vidas, restaura a família, restaura casais, aquele ambiente familiar gostoso que pode a família se reunir e saber que o Senhor se faz presente nos lares da família. Restaura novamente. Senhor, meu Deus, abençoe esse que cada um deixou o seu comentário, Senhor, neste culto, agradecendo, Senhor, a Ti por tudo, Senhor, mostrando gratidão a Ti por tudo. Senhor, estenda as Tuas mãos, conceda, Senhor, das Suas mais ricas bênçãos e das Tuas vitórias, ó Pai. Senhor, eu também te peço mais uma vez, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, pela nação de Israel, e que haja paz sobre Jerusalém. Senhor, abençoe e guarde, Senhor, a tua amada igreja. Papai querido, tudo isso eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.